Luiz está perguntando se a gente vai gravar. A gente grava normalmente. Deixa eu ver. Eu gravo ou tem um. Já iniciou, não foi? Perfeito. Perfeito. Opa, boa noite, pessoal. Tudo bem, meus amigos? Tudo. Vocês? Ótimo também, né? Um prazer imenso estar aqui com vocês. Essa noite de sábado. Ansioso aí pelo. O especialista é só o Cássio. Eu sou só amador. Boa noite. Boa. Fernando, dá um salve para o Luiz, que é o representante do Observatório de Brasília. Ele está presente aí. O Luiz, é um cara a ser convidado, hein, para bater um papo aí com os associados. Acho que o Rodrigo falou alguma coisa sobre mim. Eu tinha acabado de sair para pegar o carregador do computador. Você é o representante do Planetário de Brasília, Luiz. Não, que é isso. Luiz é formador em Brasília. Ele dá aula para professores, para aspirantes a astrônomos, viu? Eu sou professor de educação básica, né? E durante um período eu montei um projeto de planetário móvel, que fez muito sucesso aqui, né? Essa atividade. E aí depois eu fui convidado para trabalhar no Planetário de Brasília. E sou um curioso, né? Gosto muito de estudar sobre a astronomia e achei o tema interessantíssimo, né? Então estou aqui para aprender com vocês. Sou planetarista. Sou formado em biologia pela Universidade de Brasília. E a partir desse projeto que eu montei de planetário, eu sempre gostei de astronomia e sempre li sobre o assunto, né? Mas aí a gente, pelo trabalho, vai se aprofundando mais e sempre estudando, né? Porque é um assunto fascinante e o fato de trabalhar como educador também exige um pouco dessa atenção, né, na formação. Que bom. Alessandro chegou. Alessandro chegou. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo, seja bem-vindo. Boa noite, Alô.
Acho que podemos dar início. Eu esqueci de fazer o documento no Google Forms. Então... Oi? Dá para aproveitar sim, porque ela discrimina a data. Se você tiver o link ainda aí, dá para aproveitar sim, que está ativo. Pronto. Sim, vou procurar aqui. Vou procurar aqui para. Na hora que o André falou, já fui procurar aqui na conversa. Pronto. Beleza. Boa noite a todos. Obrigado aí pela referência. Pois é. Boa noite, Wilton. Vamos devagar, mas ainda estamos na astronomia. Boa noite, Wilton. André, você vai apresentar? Usar slide? Sim, eu posso iniciar. Sim. Bom, vamos lá, então. Prontinho. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou André Bahia, sou astrônomo amador e professor de física e diretor técnico do AAB, né, Associação de Astrônomos Amadores da Bahia. Hoje vou falar um pouquinho sobre James Webb, será uma apresentação bem superficial, não vou entrar em detalhes muito profundos, até porque demandariam mais tempo. Então eu preparei algo bem simplesinho, só para servir de apoio. E para quem tiver curiosidade, quiser se aprofundar, eu vou já indicando, né, aonde procurar as informações também. Bom, vou começar a compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver. Pronto. Me digam se vocês conseguem ver a minha tela. Para mim aqui está aparecendo, André. Tá, né? Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou ficar indo e voltando nessa apresentaçãozinha aqui, certo? Basicamente, eu só coloquei imagens nela para servir como base para a gente explicar as coisas. Então, aqui nós temos uma imagenzinha bem fotogênica do James Webb. É uma imagem gerada em computador, não é imagem real, é assim específico. Eu botei porque está bonitinha. E dá para ver os módulos dele num perfil bem didático, né? Então, o James Webb, ele é o que nós temos de estado de arte na astronomia no momento, né? Em especial no infravermelho, que é onde ele é feito para trabalhar. Ele foi mandado num foguete todo dobrado, como se fosse um origami, e foi um processo demorado para conseguir construir, desenvolver as tecnologias necessárias, fazer toda a testagem, houveram percalços no caminho. Aqui nessa imagem a gente tem, não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem toda a cronologia, né, da construção,
testes e etc. do telescópio, né? Que levou, como vocês podem ver, mais de 10 anos, esse processo todo. Então foram mais de 10 anos, sem falar do período que demorou para conseguir a verba, para conseguir a autorização, revisões de projeto em função de mudanças de orçamento. Muitas coisas aconteceram. Já se estava lutando para conseguir construir esse telescópio no finzinho da década de 90, né? E ele começou a sair do papel em 2011, efetivamente, né? Então, o James Webb, ele a parte física dele, né? Ele tem um espelho segmentado com 18 segmentos, certo? De aproximadamente iguais. Esses segmentos têm forma hexagonal, tem uns 78 centímetros cada um de lado, e eles são feitos de berílio, que é um material leve e que tem propriedades térmicas adequadas para as temperaturas de operação dele. Então, quase tudo no James Webb é novo, né? Por quê? Ele foi pensado para trabalhar no infravermelho próximo e médio. Por quê? O que é isso? Vou avançar um pouquinho aqui, né? Pronto. Então, a gente tem o espectro visível, né? Que fica entre 380 e 700 nanômetros aproximadamente. Esses números que eu estou falando são basicamente as regiões do espectro eletromagnético que nós, humanos, conseguimos enxergar. O James Webb foi pensado para trabalhar no infravermelho próximo e no infravermelho médio. E o que vem a ser isso? Infravermelho próximo, né? Ele convenciona-se que ele vai de 0,8 ou 0,7 micrômetros até 2,5 micrômetros aproximadamente. É pior que toda vez que alguém for entrar, eu vou ter que sair da apresentação. Isto é um probleminha. Porque eu não consigo permitir que ninguém entre sem sair da apresentação. Bom, voltando aqui, né? Bom, então esse seria infravermelho próximo, né? Ou seja, é um espectro que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos, mas que tem uma energia apenas um pouco inferior à da luz visível, né? E a maioria dos instrumentos do James Webb, dos 4 instrumentos dele, 3 vão operar nessa faixa, que é o infravermelho próximo, ou NIR, como é ou NIR, né, que é a abreviatura. Já o infravermelho médio tem apenas um dos 4 instrumentos do James Webb que vai operar no infravermelho médio, que é essa faixa de 2,5 a 50 micrômetros, sendo que o James Webb ele só chega até 28 micrômetros com o MIR. MIR seria a abreviatura de Mid Infrared, né? Seria infravermelho médio. E o distante, bom, por enquanto não temos nenhum equipamento de grande porte investigando o infravermelho distante, que eu saiba, pelo menos, né? Por uma série de dificuldades técnicas, né? Então, o James Webb tem esses espelhos feitos de berílio, porque ele precisa operar muito próximo do zero absoluto, né, que é a menor temperatura permitida pela natureza, para que o ruído do infravermelho seja o mais baixo possível. O infravermelho é essencialmente radiação térmica, né? Todo objeto ele emite radiação. Qualquer coisa que não esteja no zero absoluto emite radiação. A frequência dessa radiação depende da temperatura. Quanto mais aquecido, quanto maior a temperatura, maior a frequência, né? Sendo que a esmagadora maioria dos objetos emite radiação no infravermelho. Então, para que o próprio telescópio não ofusque as imagens que ele quer formar, né? Para que a própria radiação térmica dele não prejudique as imagens, ele precisa ser resfriado até uma temperatura extremamente baixa. Nesse caso, o telescópio está resfriado a uma temperatura de 7 Kelvin, o que é aproximadamente 266 graus Celsius de negativo, se não me falha a memória. Então, voltando para cá.
nós temos na frente do telescópio os espelhos, né? Eles enviam a imagem, o feixe de luz ele é convergido no espelho secundário, e o secundário, por sua vez, vem por esse tubo onde está um espelho terciário, e dele a luz é enviada para os 4 instrumentos do telescópio, né? Ele tem 4 instrumentos principais, e cada um desses instrumentos tem uma ou mais matriz de sensores e um ou mais instrumentos que servem para fazer a análise dessas imagens. Tem mais gente querendo entrar aqui. Dessas imagens. Voltando aqui. Peço desculpa aos colegas pela interrupção. Eu realmente esqueci desse detalhe, que toda vez que alguém fosse entrar, ou eu não deixo a pessoa entrar, ou eu paro, interrompo a apresentação para deixar a pessoa entrar. Certo. Bom, sobre a parte física dele, né? Nós temos aqui o suporte do secundário, primário. Atrás do primário, você tem os instrumentos científicos todos, né? Nessa parte de ligação aqui, você tem a região onde estão os principais resfriadores ativos do telescópio, né? Você tem o escudo térmico, que é essa vela enorme que o telescópio tem, ele tem várias camadas dela, de um material especial. Então, além de ele estar no espaço, que por definição é frio, né? E ter esses escudos térmicos todos, isso ainda não é suficiente para que ele resfrie até a temperatura necessária, né? Isso por si só já garantiria uma temperatura bem baixa, mas para os instrumentos desse telescópio, em especial o do infravermelho médio, esse resfriamento passivo não é suficiente, né? Essa proteção não é bastante. Então ele tem todo um sistema sofisticado de compressores e um aparelho resfriador, por assim dizer, né? Um refrigerador, desculpem, que ele é feito para operar no espaço, né? Então isso por si só já foram necessários alguns avanços tecnológicos para poder implementar isso, e consegue resfriá-lo até a temperatura necessária, né? Então você tem esse estabilizador aqui, que na verdade, devido a ele ser relativamente leve para o tamanho dele, né? Ele foi todo dobrado e abriu, ele está sujeito à ação do vento solar, né? Então, eventuais correções da posição do telescópio precisam ser feitos de maneira ativa. Você tem os antenas comunicadores dele com a Terra, né? Você tem os painéis solares que providenciam energia, e você tem os pequenos propulsores que garantiram que o telescópio pudesse entrar na órbita correta, e além disso, eles são responsáveis por fazer pequenas reorientações que possam vir a ser necessárias de vez em quando, né? Aqui é por dentro daquela parte de trás dele, do espelho, onde estão os instrumentos, né? Você tem nessa coluna aqui o resfriador, você tem embaixo os painéis solares, e aqui você tem uma cápsula, uma estrutura armada, né? Onde estão os instrumentos todos do telescópio. Aqui a gente vê mais ou menos como eles estão. Então, os 4 bem abarrotadozinhos ali, né? Mas foi tudo feito com muito cuidado, com enorme precisão. Você tem a parte toda de eletrônica dele logo abaixo. Bom, então, o porquê, né, nós precisarmos de um telescópio dessas proporções para poder investigar no infravermelho médio e próximo? Por uma série de razões, né? Uma delas é que nossas investigações no visível nos mostraram que as nuvens de poeira bloqueiam vários eventos interessantes, seja no centro das galáxias, como a nossa em especial, também o nascimento das estrelas e dos planetas geralmente é obscurecido pela matéria, e isso na luz visível. No infravermelho médio, em especial no infravermelho próximo, em especial no infravermelho médio, esse obscurecimento é bem menor, então é possível investigar bem melhor no infravermelho próximo e médio do que nós poderíamos na luz visível, né? Além disso, aqui essa imagem, uma série de linhas de absorção de compostos orgânicos
que é um dos muitos propósitos do James Webb, é investigar a possível presença de vida em outros planetas, ou de marcadores de vida, pelo menos, né? Que são moléculas que, até onde sabemos, só podem ser formadas por atividade biológica. E aqui tem alguns exemplos, né, de linhas de absorção típicas de moléculas orgânicas, né, ligações simples, duplas, triplas, de compostos baseados em carbono, né. Outra razão, no universo distante, devido à expansão do universo, ocorre o que nós chamamos de redshift, que é o deslocamento das linhas de emissão e absorção para o vermelho, ou seja, para um comprimento de onda maior. Então, quanto mais distante o objeto, quanto mais no início do universo, mais deslocado para o vermelho, a ponto de sair da luz visível. Muitas dessas faixas, né, muitas dessas linhas de absorção e linhas de emissão, acabam se deslocando tanto quando o redshift é alto, ou seja, quando é um objeto muito, muito distante, que sai do visível, vai para o infravermelho próximo, ou até médio, dependendo do caso. E daí, telescópios poderosos como o Hubble já não conseguem enxergar tão bem no infravermelho, e por essa razão também o James Webb foi projetado para conseguir enxergar melhor as coisas que estão lá no início do universo. Bom, vou agora viajar um pouquinho pelas páginas da NASA com vocês, né? Então, tudo que eu falei e muito mais está aqui nas páginas da NASA dedicadas ao James Webb, né? Explicando todos os detalhes aqui. Aqui temos fotos reais do espelho e telescópio enquanto ele estava sendo preparado, né? Aqui é a parte ótica dele, né? Aqui a gente tem um pequeno esquema mostrando... sem querer, eu encolhi em vez de aumentar. Pronto. Nós temos um pequeno esquema mostrando a estrutura, né? Porque, como é um espelho segmentado, ele foi todo dobrado, e ele tem uma série de mecanismos que permitem movimentar e alinhar esses espelhos. Então, o telescópio chegou no finzinho do ano passado no espaço, mas levou uns 6 meses fazendo ajustes, porque isso aqui, esses espelhos precisam estar alinhados com a pressão extrema. Quando eu digo uma precisão extrema, quer dizer uma precisão milhares de vezes menor do que 1 milímetro. Essa é a precisão necessária para o alinhamento dos espelhos, e foi construído todo um aparato mecânico capaz de dar estabilidade, suportar e posicionar esses espelhos, que permitisse ter essa precisão. Foi exaustivamente testado em laboratório antes de ser mandado para o espaço. Foi exaustivamente testado antes, né? E só então foi enviado. Foram feitos testes de estresse, inclusive, porque ele ia sofrer vibrações, ia sofrer aceleração, como sofreu durante o seu lançamento, né? Além de que, como nós já tivemos notícia, né, por ele estar tão distante da Terra também, ele também estaria sujeito a receber pequenos impactos de meteorito, e não haveria possibilidade de uma manutenção, né, já que ele está numa órbita que leva ele a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra, né? Então, ele precisava ser capaz de corrigir eventuais pequenos impactos e lidar com isso por ele mesmo, né? Apenas com pequenas intervenções à distância daqui da Terra. Então, o espelho dele tem 6,5 metros, né? Os planos iniciais eram que fosse 7,5, mas tiveram que diminuir um pouquinho, né? O secundário dele tem uns 74 centímetros, o secundário fica aqui, né, na ponta dessa antena triangular, e aqui atrás, como a gente já viu, está todos os aparelhos, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses aparelhos do James Webb, né? Então, aquela caixa que eu mostrei, onde estão os instrumentos todos, né? É isso aqui, né? É uma armadura, praticamente, né? Ela tanto serve para posicionar os instrumentos, como para mantê-los na sua posição, para proteção, e onde todos os suportes de dados e de resfriamento vão ser acoplados também. Bom, vamos agora falar sobre os instrumentos do James Webb. Como eu falei, ele tem essencialmente 4 instrumentos, né? Ele tem a câmera infravermelha próxima, né, ou NIRCam, como a gente já viu. NIR é infravermelho próximo, simplesmente. Cada um desses instrumentos foi feito por um
um órgão ou um consórcio de órgãos, né? Então foi um trabalho em conjunto. Tem um espectrógrafo no infravermelho, né? Ou NIRSpec, como ele é conhecido. Esse daí foi a ESA, né? Que é a Agência Espacial Europeia, que fez ele. Ele montou, né? Com componentes também fornecidos pela própria NASA também. Tem o instrumento de infravermelho médio, que é aquele que vai estudar os comprimentos de ondas maiores, né? Também chamado de MIRI. Foi o consórcio europeu, né? Junto com a Agência Espacial Europeia e a própria NASA também, e o Laboratório de Propulsão Jato da NASA também, que montaram ele. E o quarto, né? Pode-se dizer que ele é um instrumento que serve de apoio aos outros três. Ele é um sensor de orientação fina. Então, ele serve tanto para fazer uma calibração e orientação precisa do telescópio, como também serve para poder fazer uma análise preliminar dos objetos a serem estudados. Né? Então, ele é um instrumento com esse duplo propósito. Vamos lá. Então, o espectrógrafo no infravermelho. Né? Próximo. Esse aparelho, ele, entre outras coisas, ele consegue fazer análise de até 100 objetos simultaneamente. Né? Ele é o primeiro instrumento capaz de fazer isso. Então, em vez de analisar um por um, ele faz análise de até 100 objetos ao mesmo tempo e com alta resolução. Então, isso faz com que ele consiga fazer uma análise com um grande volume de dados de muitos objetos ao mesmo tempo, o que, em parte, compensa o fato de que o campo de visão do James Webb ele é relativamente estreito. Né? Então, foi feito tudo o que era possível para maximizar a obtenção de dados pelo James Webb, já que ele tem esse campo estreito, né? Ele tem, entre outras inovações, né, desse instrumento, tem uma espécie de máscara que é feita para selecionar os objetos que serão estudados e bloquear a luz de objetos brilhantes, porque como o James Webb vai estar analisando objetos, em sua maioria, pelo menos, de brilho muito baixo, objetos de grande brilho próximos podem acabar contaminando toda a imagem, né? Pode acabar ofuscando completamente os objetos que se quer estudar, em especial quando a gente quer fazer análise de exoplanetas, ou de anéis de poeira, gás em volta de outras estrelas. A luz da própria estrela tende a ofuscar tudo. Então, você tem que ter mecanismos de bloquear a luz dos objetos que você não quer olhar naquele momento, né, que podem atrapalhar, mas ainda assim conseguir obter as imagens com precisão dos objetos que se quer estudar. Então, essa máscara especial foi criada para isso. Né? Aqui tem animações explicando, tem toda uma série de coisas. Para quem quiser se aprofundar nisso, ó, o site www.jwst.nasa.com.gov. Pronto. Aí, quem quiser depois se aprofundar mais em cada um desses detalhes, é só dar uma navegada no site. Mas vamos continuar aqui nossa análise superficial do telescópio. Né? André, oi. Tudo bem? Tudo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, André. Faça. André, eu tenho curiosidade muito grande em relação à forma como esse telescópio é orientado para determinados objetos, porque dependendo do objeto que ele vai captar a luz, né? Eu vou chamar de luz o infravermelho, né? Certo. Eu vou chamar de luz. E eu tenho curiosidade muito grande sobre como ele faz a orientação, né, em direção aos objetos de interesse, né? E se ele trabalha com aquelas superfícies eletrônicas de captação de luz, aquelas CCDs, como os outros telescópios modernos, né? Sim. E a partir dali ele produz a imagem, né? Sim, ele utiliza CCDs, né? Matrizes de CCDs, em geral, são... Por que são matrizes? Porque, geralmente, não é um sensor só, é uma matriz de sensores, em geral, né? Então, para que ele tem uma distância focal efetiva muito grande, então você tem, geralmente, 2, 4, 10, você tem múltiplos sensores que trabalham como se fossem um só. Sobre a orientação do telescópio, foi feito todo um trabalho de calibração dele, que levou meses, onde o telescópio apontava para estrelas brilhantes conhecidas e ia fazendo a calibração da posição do espaço.
para que o telescópio fosse capaz de se orientar perfeitamente no espaço, ou seja, se ele muda a posição dele, ele sabe exatamente para onde ele está apontando. Mas isso só foi possível porque ele fez um extenso processo de calibração utilizando estrelas brilhantes, cuja posição em relação à Terra é muito bem conhecida, com grande precisão. Então, no geral, né, eu não sei dar os detalhes técnicos específicos, mas foi isso que foi feito. O que, na realidade, de maneira grosseira, né, não é tão diferente do que é feito numa montagem computadorizada de um telescópio. Em geral, estrelas brilhantes são utilizadas, a posição de estrelas brilhantes é utilizada como referência para fazer a calibração da montagem computadorizada, e o computador de bordo, com base nessas informações, ele vai posicionar o telescópio para onde você quer. A diferença aqui é a precisão, que no James Webb é muitas ordens de grandeza, precisa ser muitas ordens de grandeza maior do que num telescópio computadorizado convencional, ou mesmo para a maioria dos telescópios de observatório que não tem não tem o nível de precisão necessária para operar que o James Webb tem. Né? Eu espero ter conseguido responder minimamente sua pergunta. Sim, tá ok. Ótimo. Bom, sim, aqui a câmera do infravermelho próximo, a NIRCam, ela é, por assim dizer, a principal instrumento do James Webb, que é o instrumento principal de observação dele. Boa parte daquelas primeiras imagens lindas que nós vieram dela, não todas, mas boa parte, né? Então, ela investiga o infravermelho próximo, que neste caso significa uma faixa de 0,6 até 6 microns. 0,6, na verdade, não é infravermelho. É luz visível ainda. Seria a luz vermelha, literalmente, né? Então, ele pega desde o finzinho do espectro visível até 5 microns, que na verdade já está até invadindo um pouquinho o infravermelho médio, já que convenciona-se que o infravermelho médio vai de 0,8 até 2,5 microns, né? Então, essa é a faixa da NIRCam, né? É onde ela enxerga as coisas. Vamos lá. Esses sensores, né? Eu disse, são CCDs, certo? Mas não são o tipo de CCD que nós usamos geralmente, certo? Como informam no próprio site, são análogos aos CCDs que nós usamos. Por quê? Eles utilizam materiais diferentes, tanto porque o telescópio precisa operar em temperaturas extremamente baixas e o comportamento dos materiais é outro nessas temperaturas, que são próximos ao zero absoluto, como porque ele a foco dele é infravermelho, então ele precisa que a sensibilidade dele seja no infravermelho e não no visível, então você tem que mudar completamente os materiais que são utilizados, né? Então você tem essas matrizes detectoras dele de uma liga, né, de mercúrio, cádmio, telúrio, né, e que permite que ele faça essa análise no infravermelho próximo. Na verdade, dos 4 sensores dele, 3 são desse tipo, certo? Somente o do infravermelho médio, ele tem uma composição diferente para conseguir ir ainda mais trabalhar com comprimentos de onda ainda maiores, né? Que esse sensor aqui não pega, ele só vai até, como a gente viu aqui, 5 microns, que ainda é no comecinho do infravermelho distante, do infravermelho médio. Então, aqui, o instrumento de infravermelho médio, né, o MIRI, ele faz essa análise na faixa de 5 até 28 microns, então ele complementa os outros sensores, né? Ele pega uma faixa bem maior, indo até um pouco depois da metade do infravermelho médio, que vai até 50 microns. E aí ele tem uma composição diferente, ele tem uma arquitetura um pouco diferente, né? Ele tem uma resolução um pouco menor também que os outros. E isso acontece também porque a resolução da imagem de um telescópio não depende apenas da sua abertura e da sua qualidade óptica, né? Ela depende também do comprimento de onda que a gente está utilizando. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor a resolução, menor o poder resolutivo, né? Então, essa diminuição, por assim dizer, de poder resolutivo é uma consequência natural de estarmos investigando
uma faixa do espectro que é de um comprimento de onda maior, né? Para ter mais resolução só com um telescópio maior ainda. E sim, já existem planos para telescópios ainda maiores nessa faixa do infravermelho. Mas, por enquanto, esses planos ainda estão incipientes e a verba para conseguir fazer isso acontecer vai depender muito justamente do desempenho do James Webb, né? Quanto André, melhor se sair, melhor para conseguir verbas para fazer um instrumento ainda melhor depois que ele se aposentar. André, inclusive, assim, eu já ouvi na internet, nesses divulgadores de ciências, né, populadores de ciências, uma crítica que o James Webb teria a resolução angular comparável ao do Hubble, né? Sim. Como se isso fosse uma coisa que, de certo modo, desqualificasse a capacidade de pesquisa do telescópio, quando a gente sabe que, na verdade, a questão de ver, né, em ambientes empoeirados é um aspecto importante, né, do tipo de pesquisa que ele vai fazer, né, e a questão também de poder ver objetos que estão numa distância muito maior em função da questão do redshift, né? Sim, então é interessante exatamente destacar isso, porque eu vejo muita gente fazendo esse tipo de análise. E aí, assim, provavelmente você vai falar sobre isso, uma dúvida que a gente tem muito, assim, quando trabalha com crianças, e no planetário a gente tem uma exposição de fotos, é sobre essa questão da fidedignidade, né, das fotografias astronômicas. No caso do James Webb, eu acho que essas perguntas vão ficar mais incômodas ainda, porque como ele trabalha no infravermelho, as pessoas sempre perguntam, mas vem cá, essa imagem que ele produziu seria uma imagem que eu veria se eu pudesse estar lá para ver o objeto, né? Aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, tá? Pronto, eu vou chegar lá. Tá. Então, né, como você disse, as imagens do James Webb, por serem infravermelho, você não tem um paralelo direto com o que a gente enxerga, né, primeiro ponto. É feito um tratamento das imagens, né, e esse tratamento visa colocar na forma de imagens as informações que estão sendo retiradas, estão sendo obtidas ali. Voltando para a questão da resolução, né? Então, como você disse, ele consegue ver o que outros telescópios, mesmo que fossem maiores, não seriam capazes de ver por causa da faixa do espectro eletromagnético onde ele opera. Mesmo que a gente conseguisse colocar um telescópio no óptico com a abertura 4 vezes maior que o Hubble, né? Um telescópio que nem o Keck, só que no espaço, ainda assim, apesar do seu poder resolutivo maior, 4 vezes maior que seria, ele não seria capaz de investigar certos aspectos dos objetos astronômicos do universo por causa justamente da faixa do espectro eletromagnético onde ele operaria. Que se fosse o semelhante ao Hubble, só iria pegar ali o comecinho do infravermelho próximo e tem muita coisa que não dá para ver nessa faixa ainda, né? Então, claro que gostaríamos de um telescópio ainda maior e com ainda mais resolução, mas por enquanto não dá, né? O James Webb já custou 10 bilhões. Sobre as imagens do James Webb, não dá para fazer um paralelo direto, né? As imagens visam tornar tanto o aspecto estético é levado um pouco em conta, claro, mas o principal é tentar transformar numa linguagem visual as informações que estão sendo obtidas ali, né? No caso de alguns objetos, como galáxias extremamente distantes, é possível, via processamento, obter algo que seria próximo a como nós conseguiríamos enxergar os objetos se nós descontarmos o redshift, né? Então, aqui nós temos o redshift. Então, algumas das imagens que foram feitas daquelas galáxias distantes, inclusive, foi feito esse tipo de processamento em algumas delas. Mas o tipo de processamento que é feito na imagem depende do que você está analisando. E, inclusive, o mesmo conjunto de imagens pode ser tratado de diversas maneiras para evidenciar diferentes aspectos do que está sendo estudado nelas, né? Então, você pode ter imagens que tentam reproduzir como nós veríamos se estivéssemos mais próximos, descontando o redshift, e outras imagens vão tentar evidenciar outros aspectos, como, por exemplo, os discos, a poeira na galáxia, as nuvens de gás, as nuvens moleculares e por aí vai, né? Então, as imagens do James Webb podem e devem ser tratadas de várias diferentes maneiras, a depender do que você quer evidenciar, e efetivamente nós queremos tirar toda a informação que for possível. Então, a maioria dos objetos
que estão sendo investigados, os que ainda serão, vão ser analisados utilizando uma série de diferentes processamentos, cada um, e usando cada um dos instrumentos. Deixa eu voltar aqui para a página da NASA para continuar mostrando os instrumentos, né? E com cada um dos instrumentos do James Webb, né? O infravermelho próximo, no infravermelho médio, né? Utilizando o espectrômetro, né? Então, os espectrômetros, né, na verdade, estão entre os instrumentos mais importantes de qualquer telescópio hoje em dia. Porque essas linhas que nós estamos vendo aqui, elas nos dão informações sobre os elementos químicos que estão ali presentes, né? Então, com isso, nós sabemos a composição, e através delas também nós podemos calcular o redshift, ou seja, a gente pode calcular aproximadamente a distância do objeto ao nosso planeta, utilizando também, com auxílio também dos espectrômetros, né? E você pode saber qual matéria tem entre o objeto e nosso planeta, ou seja, o gás, a poeira que está no meio interestelar entre o objeto que está sendo observado e o nosso. É através também disso que nós conseguimos perceber a presença, na maioria das vezes pelo menos, né, a presença de planetas em estrelas distantes. Por quê? Tanto porque você pode ter algum espectrozinho de absorção devido à atmosfera do planeta, né, e um dos muitos objetivos do James Webb é fazer essa análise da atmosfera de exoplanetas, como devido ao pequeno movimento introduzido no movimento da estrela devido à presença de um planeta, né? Já que o planeta orbita a estrela, mas a estrela ela sofre um certo bamboleio devido à presença de planetas em sua órbita, e o James Webb tem sensibilidade suficiente para detectar pequenos deslocamentos nessas linhas que vão nos dizer qual é o movimento desse bamboleio que a estrela está fazendo devido à presença de planetas próximos, planetas em sua órbita, perdão. Voltando aqui para os instrumentos, de olho no tempo, para não também ficar muito grande a apresentação. Então, temos o espectrógrafo infravermelho próximo, a câmera infravermelha próxima, o infravermelho médio, né? E o sensor de orientação fino, né? E também um espectrógrafo sem fenda. Então, ele tem dupla função, como eu falei lá no começo, esse quarto instrumento. Ele entra muito nessa questão do apontamento que o colega perguntou logo no começo. Então, esse instrumento aqui é um dos principais responsáveis por isso, por essa calibração do apontamento fino do telescópio. Ele é um telescópio que, como eu falei, o campo dele é pequeno, então ele precisa ter um apontamento extremamente preciso para que qualquer objeto no celeste que os astrônomos querem investigar, eles mandam o James Webb apontar e ele já aponta lá certinho, né? Graças a esse instrumento aqui, né? E todo o processamento que é feito e os atuadores que são feitos, o conjunto de pequenos propulsores que são responsáveis pela movimentação do telescópio, né, que fazem esse trabalho. Bom, aqui são aspectos de algum dos instrumentos, né? Aqui você tem a câmera, você tem o espelho que direciona a luz para a câmera, você tem um bloco óptico que é responsável por fazer o foco grosso, por assim dizer, um outro conjunto óptico que faz o foco fino. Você tem todos os cabos que são responsáveis por levar e trazer informações do instrumento, e isso tem em todos os instrumentos dele, certo? Cada um tem suas diferenças, é claro, né? Aqui tem os mecanismos de fixação do instrumento no próprio telescópio também. E aqui, né, ainda na página da NASA, a gente tem todo o processo que foi feito desde o começo, tá? Se alguém tiver curiosidade de ver tudo em detalhe, que não dá tempo de ver todos os detalhes aqui, tá? Todo o processo, desde colocar ele na cápsula, quando ele sai da cápsula, começa a abrir, todo o processo que é feito para que ele possa se abrir com segurança e com precisão. Depois da abertura do telescópio, um resfriamento inicial, calibração,
a calibração dos instrumentos, e por aí vai. Uma série de etapas foram, né, realizadas para que o telescópio pudesse estar operacional, como nós estamos vendo hoje, né, e essas etapas que levaram esses 6 meses, né, para serem todas concluídas. Vamos lá. Então, gente, perguntas? Pronto. De maneira bem resumida, né, é uma das órbitas estáveis em torno do nosso planeta, né, em que nós podemos posicionar o telescópio. Além disso, né, ela permite que o telescópio ele perdão, estou um pouquinho cansado. Me fugiu alguns detalhes agora, eu peço desculpa aos colegas. Ataíde? Diga aí, Ataíde. Boa noite, meus amigos. Somente aí parabenizar o professor André. Maravilha de apresentação. Tamo junto, é isso aí. Obrigado, Ataíde. Não precisa desses detalhes todos, não, calma. Deixa quieto. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos, todas. Obrigado pelo convite. Obrigado, André, pela brilhante introdução. Não só introdução, né? Já falou bastante. Prometo não tomar muito tempo de vocês, que eu vou focar mais nos objetivos científicos do James Webb, uma vez que a gente já tem um bom esclarecimento de suas especificações técnicas, né? Então, aqui só ilustrando um pouquinho a questão da distância, né? Se você compara a distância média do Sol até nós, cerca de 150 milhões de quilômetros, a comparação entre a Terra, onde está o Hubble, né? Aqui, a Lua e onde está o James Webb, né? Só para você ver que todo o cuidado que o André comentou, né, toda a dificuldade, todos os atrasos que teve para o lançamento, inclusive, dele, é porque não podia ter erro. Ele está num local que não tem como fazer reparo. E está nesse local, como o André falou, para tentar escapar o máximo possível de influências de radiação infravermelha da Terra, que a Lua está refletindo do Sol e do próprio Sol, né? Então, está num local de uma órbita estável e uma órbita estável o mais distante possível, que você consiga lançar com certo dinheiro e que você consiga escapar muito dessa radiação infravermelha local, para poder ter uma certeza que o que você está obtendo de radiação infravermelha são de objetos mais distantes, né? Além de ter todo o detalhe técnico, né, que o André comentou, de escapar da própria radiação infravermelha do próprio aparelho, né? Então, aqui em resumo, as 4 linhas principais de pesquisa do James Webb é estudar o universo jovem, muito jovem, né, que é mais, eu vou comentar um pouco mais, que beira não, né, que está permeando toda a cosmologia, para a gente entender por que isso é importante.
uma vez que vai fazer estudo desse universo jovem, vai conseguir observar as primeiras estrelas, as primeiras galáxias, pode, por exemplo, comparar as galáxias que se tinham à época, né, quando o universo tinha há 13,5 bilhões de anos atrás. Então, se você pensa que o universo tem cerca de 14 bilhões de anos, então o universo tinha apenas uns 500 milhões de anos de idade, né, bem jovem comparado com a idade atual. Então, você pode comparar como é que eram as estruturas das galáxias no passado, com o que a gente observa de galáxias hoje, e saber se tem alguma mudança na estrutura, na forma como as estrelas se organizam, né, entre aspas, em galáxias espirais, galáxias elípticas, assim por diante, para saber se algo mudou, né, da física, se a física está evoluindo de alguma forma, se as interações físicas mudam com o tempo por algum motivo, né. Então tem muita coisa em aberto. Quando você pensa na história do universo, você vai muito para o passado, que se você adota um modelo padrão com a relatividade geral valendo sempre, desde hoje até o passado, casa perfeitamente. Então esse modelo padrão tem problemas, e os cosmólogos nós cosmólogos tentamos propor soluções para esses problemas, e algumas delas, inclusive, podem estar associadas à nova física, né? Uma física diferente no passado da que a gente entende e observa hoje. Uma vez também que você tem toda essa observação de estrelas, primeiras estrelas são formadas e tem as estrelas que você observa hoje, você pode fazer um mapeamento desse ciclo de vida das estrelas, além de fazer esse estudo também de outros mundos, né, outros planetas, observar a atmosfera desses outros planetas que estão orbitando estrelas que não são o nosso Sol, né? Então, esse estudo de exoplanetas tem crescido bastante nas últimas décadas, e quanto mais informação a gente consigo obter agora com a ajuda dessa parte do infravermelho, vai ser muito interessante. Então, como vocês viram, né, basicamente o que a gente observa, claro que tem comparativamente em termos de volume de dados, na astronomia, o que a gente tem massivamente são dados de fótons, ou ondas eletromagnéticas, que varrem todo um espectro, né, desde lá de raios cósmicos, chegando até ondas de rádio aqui, e a parte visível está nesse trechinho aqui bem estreito, né? Então já adianto que naturalmente essas imagens que a gente observa agora, com mais riqueza de detalhes, é um apelo visual para falar que os astrônomos estão obtendo mais informações sobre aquela região, né? Mas para a parte científica, a imagem pouco importa. O que importa é a contagem de fótons, né? Quantos fótons tem em determinada frequência, para você construir o espectro e aí fazer ciência, né? A imagem é apelo visual para o público em geral, né? Claro que quem é da área vai ficar, poxa, que legal, a gente tem muito mais informação, tem mais dados daquela região, dá esse aspecto de melhor definição, claro, mas isso não é o objetivo primeiro da ciência, né? Você tem os dados para poder testar suas teorias e avançar no conhecimento científico, né? Então, nessa lógica, a astronomia, vocês viram todas as especificações técnicas para você ter uma observação na faixa do infravermelho que o André trouxe, né? Então, a gente, infelizmente, não consegue ter um telescópio que vai conseguir abranger todo o espectro ao mesmo tempo, porque para cada faixa do espectro você tem especificações, você tem dificuldades técnicas de pegar no visível e pegar em micro-ondas, por exemplo, né? Tanto que micro-ondas tem sido muito estudado por causa da radiação cósmica de fundo, né? Que ela, assim, ela praticamente não é absorvida ao longo do caminho, mas com nossa atmosfera ela interage, né? Então você precisa ter telescópio espacial. Primeiro foi o COBE, depois o WMAP e atualmente o Planck, né, que já até encerrou sua atividade, que são focadas na faixa de micro-ondas, que é a região que tem esses fótons da radiação cósmica de fundo. A gente tem já telescópios voltados para a parte de raio-x, para ondas de rádio, então você tem toda uma radioastronomia que já avançou bastante, e a ondas de rádio
como boa parte não é bloqueada pela atmosfera, você tem aqueles grandes, como se fosse uma fazenda de antenas, né? Tipo o VLA, por exemplo, né? Então, cada instrumento vai estar específico para certa faixa do espectro, né? E finalmente a gente vai ter um instrumento muito avançado e com resolução muito boa, dedicado para a faixa do infravermelho, né? Pega um pouquinho do vermelho, mas principalmente naquela região do infravermelho que o André trouxe, né? E aí, que só um exemplo, tá? Um pouco desatualizado, de alguns telescópios que são voltados em determinadas regiões do espectro, tá? Só para exemplificar, tem dedicado para raios gama, dedicado para raio-x, para a região do... O Hubble pega um pouquinho do ultravioleta, também, se eu não me engano. E o James Webb está basicamente aqui nessa região do infravermelho, tá? O WMAP que eu comentei, depois já veio o Planck. E tem diversos exemplos que vocês podem encontrar na internet, né, de como é que eles são distribuídos em regiões do espectro, né? Então, tem raios gama, raio-x, ultravioleta, óptico, e cada um aqui vai estar associado a essa parte. Então, o James Webb vai estar nessa região daqui do infravermelho. Abstrai esse colorido aí de baixo, tá? Que não está sendo muito didático, não. Mas, só para vocês terem uma ideia que cada um vai estar associado a determinados aspectos. O Euclid já vai começar a obter dados, o Gaia já obteve muitos dados na parte do visível, já aumentou bastante o nosso catálogo de estrelas e galáxias visíveis, né? E aí só um exemplo, eu poderia trazer vários exemplos de imagens da mesma região do céu em diferentes faixas do espectro, tá? Só comparando que no infravermelho à direita você tem mais riqueza de informação porque consegue permear para o que está para além da nuvem, da poeira, do gás, né? Então você consegue ter essas informações aí. Claro que aí está decodificado para o visível, para vocês verem essas informações, né? Mas é a vantagem de você trabalhar nessa astronomia em várias faixas do espectro, né? E aí você vai ter um telescópio que vai apontar para aquela mesma região, na parte do rádio, na mesma região, na parte do raios gama, e aí você vai tendo mais e mais informações, montando um quebra-cabeça para aquela região do céu, coletando todas aquelas informações distintas daquela mesma região. Isso vai montando um modelo para você entender a dinâmica, a formação de estrelas, a morte de estrelas, como é que a galáxia se estrutura. Você vai ganhando cada vez mais informação sobre aquela região, né? E, claro, não poderia deixar de focar um pouquinho na parte de cosmologia. Como o André comentou, você tem a assinatura espectral do objeto que a gente observa, seja uma estrela, seja uma galáxia, né? Isso vai trazer informação da atmosfera daquela estrela, por exemplo, a composição química, porque a luz atravessando aquela atmosfera vai ter, por exemplo, determinadas faixas que são absorvidas porque tem elementos químicos tais que vão absorver fóton, depois vão reemitir, né? E aí a luz que vai chegar até nós vai ser essa luz filtrada em algumas faixas do comprimento de onda. E essas faixas do comprimento de onda a gente conhece aqui na Terra, trabalhando com diversos elementos químicos, argônio, neônio, hidrogênio, o que for, a gente consegue obter uma assinatura espectral de cada elemento químico. Então a gente sabe que a luz de uma lâmpada de argônio tem determinada assinatura, tem comprimento de onda tal e tal e tal e tal, você vai ter aquele espectro de emissão, aquele espectro de absorção, né? Então, o espectro é muito importante para a astronomia. A astronomia cresceu e é o que é hoje por causa da espectrometria, né? Então, o grande avanço de entendimento científico dos objetos celestes, da dinâmica dos objetos, até para você estudar sistemas binários, ternários, assim por diante, tudo isso você tira a partir do espectro, né? Não basta, um pouco você tira do visual, né, do visível, da imagem, né? A grande maioria das informações que a gente extrai cientificamente é do espectro, né? E um detalhe importante do espectro é que foi se percebendo, né, que determinados objetos
eles tinham alguns espectros que não coincidiam com as faixas associadas aos elementos químicos que a gente observava aqui na Terra. E aí você opta por pensar que lá tem outros elementos químicos, outra física de partículas, outra natureza, ou você pode pensar, será que são os mesmos objetos, a mesma natureza, digamos assim, os mesmos elementos químicos, só que algum fenômeno está associado a um desvio das linhas. Esse desvio é um desvio sistemático. Se você pega essas linhas e desloca um pouquinho para a direita ou para a esquerda, acaba coincidindo com as linhas do nosso catálogo aqui na Terra. Então, o que foi se percebendo já há um bom tempo é que, aparentemente, o universo não é estático e tudo tem dinâmica. E essa dinâmica vai refletir em desvios no espectro observado, né? E aí você pode analisar uma galáxia espiral, por exemplo, e inferir que ela está rotacionando. Apesar dela estar muito distante, você não enxergar com o passar dos anos uma mudança da configuração daquela galáxia. Mas você consegue observar que determinadas estrelas, de um lado, tem um espectro desviado para o vermelho, estrelas do outro lado tem um espectro desviado mais para o azul. Então você pode inferir que tem uma rotação, né? Você pode estimar a velocidade de rotação, estimar parâmetros físicos a partir dessa análise espectral ao longo da extensão de uma galáxia, né? E, então, naturalmente, observando diversas estrelas, diversas galáxias, tem algumas que estão se aproximando de nós, tem algumas que estão se afastando de nós. A gente sabe que aqui no grupo local, uma galáxia comparável com a nossa, que é a galáxia de Andrômeda, está se aproximando de nós a uma altíssima velocidade, então vai ter um desvio para o azul muito grande, né? É um fenômeno equivalente ao que acontece para o som. Quando você ouve uma ambulância se aproximando, se afastando, você ouve a mudança da frequência do som, né? Efeito Doppler, basicamente. Então, você vai ter um fenômeno equivalente para a luz, para a onda eletromagnética, né? E aí, tem esses efeitos que são locais, porque os objetos têm movimento local, né? Essas estrelas têm, de fato, atração gravitacional e podem estar uma se atraindo, uma se aproximando em relação à outra. Então, você tem diversas dinâmicas associadas. Mas tem um outro fenômeno, que é um efeito que você desconta tudo isso de movimento local e ainda assim fica um desvio para o vermelho residual. E esse desvio para o vermelho é o que a gente vai associar ao efeito, ao redshift cosmológico, né? E aí tem toda uma história longa de construção do conhecimento em cosmologia para a gente chegar hoje no entendimento de que o universo, em larga escala, ele não é estático, né? Diferente do que Newton acreditava e defendia, diferente do que Einstein, inclusive, defendia de um universo estático, a gente não tem, a gente vive num universo que tem dinâmica em larga escala. Quando eu falo universo em larga escala, eu estou falando do universo para além do sistema solar, para além de nossa galáxia, para além do nosso grupo de galáxias. Então, na escala muito maior, você vai ter essa dinâmica. E nesse contexto, por exemplo, gosto muito de trabalhar com essa figura, que ela ilustra uma estrela próxima, né? Que aí você tem um espectro à direita, essas linhas de absorção, que são praticamente o espectro de repouso, né? Um objeto próximo, pode ter um movimento, mas não é uma velocidade muito alta. E você vai observando uma galáxia, que é um objeto fora de nossa galáxia, essa estrela de baixo é uma estrela em nossa galáxia. Então, essa galáxia externa, naturalmente, está muito mais distante do que a estrela de nossa galáxia. E aí você percebe que começa a verificar um desvio para o vermelho. Então, essas linhas aqui estão sistematicamente deslocadas para a região do vermelho, né? Se eu observo uma galáxia mais distante ainda, essa galáxia, e eu analiso o espectro dessa galáxia, eu vou perceber que o espectro dela é mais desviado ainda para o vermelho. Uma galáxia mais distante ainda, mais desviada ainda para o vermelho. Inclusive aqui, percebam que essa linha daqui está aqui, essa linha está aqui, essa linha está um pouquinho deslocada para cá, essa aqui está aqui, deslocada para cá, essa aqui provavelmente já saiu do vermelho, já está indo para o infravermelho, né? Fica esse gancho aí, tá? Então, como é que a gente entende isso? A gente entende isso basicamente no contexto de que o universo está em expansão. E quando eu falo expansão, é a expansão do espaço. O espaço, como entidade física,
na relatividade geral. O espaço ele tem dinâmica, o espaço carrega energia, o espaço é um ente físico, ele não é algo abstrato, um pano de fundo onde os fenômenos acontecem. O espaço ele ganha vida, digamos assim, na relatividade geral, ele participa dos processos físicos, né? Então, pensa aqui numa fonte, enviando essa fonte aqui, enviando luz para o nosso telescópio. Se admito que existe uma dinâmica do espaço, o espaço está sendo dilatado, enquanto essa luz viaja para chegar até nós, o comando de onda dessa luz ele é esticado para comando de ondas maiores, frequências menores. Então, essa dilatação do espaço, essa expansão do espaço, vai promover essa mudança do comprimento de onda da luz. Naturalmente, se eu voltar para cá, tem como apagar isso tudo? Se eu tenho uma galáxia mais próxima, tipo essa daqui, o tempo que a luz que ela emite demora para chegar até nós vai estar associado, vai permitir, digamos assim, que o universo tenha tanto de expansão. E aí essa luz, enquanto ela viaja, ela vai sendo deslocada para o vermelho. Se eu tenho um objeto mais afastado ainda, tá? Mais distante, esse objeto mais distante, a luz dele vai demorar mais ainda para chegar até nós. Isso vai permitir que o universo se expanda mais ainda. E se expandindo mais ainda, naturalmente a luz demora mais ainda para chegar. E fica nessa bate-bola. E o resultado é que você vai observar uma luz ainda mais deslocada para o vermelho. Se tem um objeto mais distante ainda, você vai ter mais tempo para essa luz, para essa informação chegar, mais tempo para o universo expandir, mais deslocado para o vermelho vai ser essa informação, essa luz, tá? Então, o redshift, o desvio para o vermelho, ele está associado a quanto mais deslocado para o vermelho, mais distante é a fonte, mais do passado é aquela informação, né? Essa informação pode ser tão do passado que ela pode fugir do espectro visível. Ela pode chegar aqui na parte do infravermelho. E é essa parte que o James Webb quer estudar. E esse momento da história do universo, quando esses objetos que lá já existiam emitiram informação, então perceba, tinha estrelas compondo galáxias, e, por exemplo, estava emitindo no visível. Só que quando essa informação chega até nós, já passou tanto tempo, o universo já expandiu tanto nesses 13 bilhões de anos, que essa informação já está lá no infravermelho. Tá? Então, originalmente, quando ela foi emitida, ela estava no visível. Mas enquanto o universo vai se expandindo, ele vai chegando, essa informação vai sendo jogada cada vez mais pro vermelho, tá? Então, basicamente essa ideia, né, que a gente quer ter acesso a essa região daqui, tá? Quando teve a formação das primeiras estrelas, que a gente não consegue observar porque a luz que elas emitiam, a luz no processo físico que a gente conhece, né, emitindo luz no visível, quando chega aqui, não está mais no visível, por causa da dinâmica do universo, tá? Então, é importantíssimo ter esses dados no infravermelho para você poder acessar essa informação nas primeiras centenas de milhões de anos do universo, tá? A gente consegue chegar até determinada região aqui no passado, com a parte ótica ainda, tá? Mas chega no momento aqui que vai barrar, tá? Claro que a gente tem uma limitação física de ter tempo para formar a primeira estrela. Então, naturalmente, não vai conseguir observar nada aqui dessa região de fontes estelares ou galáxias, porque ainda não tinha sido formado, né? Eu cheguei a comentar da radiação cósmica de fundo, a radiação fóssil, né, lá da origem da história do universo, os primeiros fótons da história do universo, que eles estavam aprisionados junto com a matéria, porque estava no universo uma escala de energia altíssima, mas em algum momento eles vão ser liberados. E também aqui estava numa faixa, não vou lembrar agora, mas se não me engano era uma altíssima energia, lá do raios gama, talvez, tá? Só que em 14 bilhões de anos, né, o universo já expandiu tanto que essa radiação já está no micro-ondas. E aí foi aquele que eu comentei antes, do COBE, da WMAP e do Planck, tentando fazer esse mapeamento da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, tá? Mas o James Webb vai estudar, para a questão cosmológica, basicamente essa região daqui, né? Essa região aqui, do momento em que se formou as primeiras estrelas
e as primeiras galáxias, né? E aí, a partir daí, fazer toda essa comparação das estrelas que a gente tem hoje, das galáxias que a gente observa hoje, se tem alguma mudança significativa na física estelar do passado e hoje, se tem alguma mudança significativa na astrofísica galáctica do passado e hoje, para poder fazer essa comparação, tá? Era principalmente isso que eu queria comentar hoje. Eu vou abrir para perguntas. Agradecer mais uma vez o convite, pessoal. Parabenizar também meu professor Cássio Pigoso. Isso aí, professor. Parabéns. Excelente apresentação também. Maravilha. Obrigadão. Oi, Luiz. Parabéns, professor, pela apresentação. Eu queria fazer uma pergunta, professor. Eu tenho notado, assim, quando eu leio sobre evolução e formação de galáxias, uma certa sensação de que não existe um modelo muito claro sobre essas questões. Eu queria saber se o senhor sabe se o James Webb já produziu algum dado que nos dê condições de ter uma clareza maior sobre essa questão da evolução das galáxias. Dado, deixa eu ver aqui, eu estava até com isso aberto aqui. Dados... Já começou a coletar informação. Não sei se já processaram ainda para estudar e confrontar modelos, tá? Então, você tem aqui ao final, estava dando uma olhadinha, já tem observando galáxias, por exemplo, aqui na parte de lentes gravitacionais, vendo que esses dois objetos que tem aqui marcados, na verdade, são imagens da mesma galáxia, comparando espectros e estrutura. Então, você tem essas imagens multiplicadas, fazendo estudo de lente gravitacional no infravermelho, e começando a fazer estudo da composição do espectro da galáxia. Então, você tem aqui, por exemplo, uma galáxia 13,1 bilhões de anos atrás, você vai ter um mapeamento do espectro dela. E a partir daí é que você vai construir, comparar com as galáxias que a gente tem hoje e fazer um estudo comparativo de estrutura para ver se tem alguma mudança, algum conflito com os modelos que tem de formação de galáxia hoje, né? Em grosso modo, claro que cada galáxia vai ter sua história, né? Até porque você tem dinâmicas e dinâmicas de galáxias que interagem, galáxia que pode ser sofreu canibalismo, né? Então você tem diversos processos aí que podem acontecer diferentes, em regiões diferentes do universo, mas grosso modo, o que se tem de entendimento de formação e de estrutura do universo é que foi algo que foi formado as menores estruturas para depois formar as maiores. Então, provavelmente, as primeiras estrelas foram se agrupando em galáxias, né, localmente, né, quem estava mais próximo localmente se atraindo e perdendo a conexão gravitacional com outras mais afastadas, que foram formando ilhas também, né, universos ilhas dessas galáxias. E essas galáxias, por sua vez, se agrupando meio que depois, né, em estruturas maiores de grupos de galáxias, aglomerados e superaglomerados. Então, você tem esse entendimento, grosso modo, da história de formação das estruturas, desde pequenas até as estruturas grandes. Agora, como cada galáxia específica se forma, aí tem que fazer o estudo específico daquela galáxia, daquele local, e da composição dela, se tem estrelas mais jovens, mais antigas, se tem atividade ainda de formação de estrelas, para tentar entender cada galáxia específica, como é que foi formada, né? Esse responde completamente. Ok, obrigado, professor. Respondeu sim, obrigado. Valeu. Oi, Antônio. Ô, professor Cássio, tudo bom? Na verdade, é uma curiosidade grande que eu tenho, né? A questão do James Webb, ele operar no infravermelho, né?
se tem alguma razão especial para eles terem optado por isso, porque eles podem ter optado por micro-ondas, por outras faixas. Teve alguma razão específica para eles optarem para operar pelo infravermelho ou foi... Não, ele foi projetado para o infravermelho, né? Ele foi projetado para cobrir essa lacuna aqui do espectro que não estava tão explorada, né, por outros telescópios. Então, vai ser uma nova peça do quebra-cabeça que a gente tem de informações para poder completar nosso conhecimento de algumas regiões do céu, né? Então, você já tem telescópios no visível e em outras faixas do espectro, mas um telescópio tão elaborado e tão distante de nós, livre da tanta impregnação do Sol, da Terra, da Lua, a primeira vez que a gente vai ter, né? Tá. Entendi. Valeu, foi bem esclarecedor mesmo. Obrigado. É questão de escolha metodológica mesmo, né? Ele foi projetado, ele foi pensado para o infravermelho. Valeu. Tranquilo. Uhum. É porque não é só questão de faixa do espectro, né? Cada um vai ter uma metodologia. Então, mesmo no visível, você tem diversos telescópios terrestres e espaciais que vão ter metodologias pensadas com determinado foco. Então, você quer fazer estudo de meteoros, quer fazer estudo de estrelas específicas, quer fazer estudo de galáxias. Então, você vai ter toda a especificidade de filtros, de lentes, de algoritmo, né, do sistema que vai processar essas informações. Tudo pensado, projetado para o que você quer atingir, né, para o foco daquela pesquisa. Oi, já. Olá, boa noite. Bom, primeiro eu queria parabenizar aí o professor Cássio, né, pela apresentação, uma excelente apresentação, tá? Eu estou aqui, eu não entrei no início da apresentação, né, entrei um pouquinho no final. Bom, o professor Fernando perguntou de onde eu falo de Salvador mesmo, professor Fernando. Tá, minha formação é engenharia, né, eu sou engenheiro químico, né, formado pela Universidade Federal da Bahia, e me ocorreu aqui uma dúvida. Na verdade, o pessoal fala muito, né, sobre a pesquisa aí, de vida, né, no espaço, tá? E, claro, né, todo mundo, quando viu o James Webb, aquele monstrão gigantesco, né, sendo lançado no espaço, o pessoal falou, pronto, agora a gente, se tiver vida no universo, a gente vai encontrar, né, além da Terra, a gente vai encontrar. Bom, então, Cássio, de que forma que esse telescópio, né, tão revolucionário, né, com relação aos que a gente já tinha, né, que ele pode ajudar a encontrar vida fora, né, enfim, né, da Via Láctea, ou dentro da Via Láctea, né, utilizando aí, mais especificamente, essa faixa aí do infravermelho, né, de que forma, então, que a gente pode, sei lá, se aproveitar um pouquinho dessa evolução para tentar encontrar vida fora da Terra, enfim. Jefferson, eu realmente não sei, pelo menos não é um foco específico de pesquisa do James Webb, pode ser um produto secundário. Caso venha, quando fazer mapeamento de espectro, detectar alguma linha de carbono ou alguma molécula que envolva carbono, por exemplo, né, que é a forma de vida que a gente conhece, pelo menos, baseado no carbono, que dê algum indicativo, né, de possibilidade de vida, né? Ou mesmo estudando as atmosferas dos planetas extrasolares, dependendo da composição, se tiver uma composição que parece com a nossa, ela poderia ser propícia para comportar a vida humana ou para formar alguma forma de vida lá, né? Então,
acho que é basicamente nesse entendimento, né, da atmosfera desses exoplanetas, e se tiver alguma assinatura espectral de alguma forma que possa trazer essa informação. Do que eu li, pelo menos, de James Webb, eu não consegui ver de forma tão explícita um objetivo primeiro associado à busca de vida, né? Mas pode ser um produto secundário que não vai ser nada mal também, né? Com certeza. Beleza, então, Cássio. Obrigado aí, viu? Valeu. Valeu, parabéns. Obrigado. Apenas uma pequena intervenção, se me permitirem, né? Nessa questão, como o Cássio disse, né? Ele é um telescópio multipropósito, né? Então não dá para apontar um único propósito como sendo o principal dele, porque ele tem vários, na verdade. Esses 4 principais, entre os que Cássio mencionou. A procura de vida está entre os objetivos de estudar exoplanetas, né? Os outros mundos. E, na verdade, a faixa de infravermelho que ele pega é muito boa para tentar verificar assinaturas que poderiam ser indicativo de vida, né? Lembrando que a gente tem que sempre olhar com muito cuidado e muitas ressalvas. Olha o vexame que foi a fosfina em Vênus. A gente tem que tomar cuidado para essas coisas não se repetirem, né? Mas ele vai fornecer dados com certeza. Agora, se favoráveis ou não, não sabemos. A gente tem que esperar para saber. Mas aí teria que ser de exoplanetas relativamente próximos, né? Possivelmente. Agora, a sensibilidade e a precisão da análise espectral de James Webb é maior que nós temos até agora. Então, se der para encontrar alguma coisa, claro que, pensando nesse sentido, os mais próximos são os que têm maiores chances de conseguir, se houver vida, se houver alguma assinatura, ele conseguir detectar. Mas tudo é questão de situação favorável, né? Um planeta que passe bem na frente da estrela é sempre mais favorável. Um planeta que tem uma atmosfera extensa também torna mais favorável. É uma série de questões. Em geral, sim, os mais próximos seriam mais favoráveis, mas alguns planetas um pouquinho mais distantes, quando eu falo um pouco mais distantes, é centenas ou até um pouco mais de 1000 anos-luz, mas isso ainda é a nossa vizinhança galáctica, né? A galáxia tem 100 mil anos-luz, então, na verdade, eu não sei dizer até que distância ele seria capaz de investigar, mas seria na nossa vizinhança, né? Uhum. Perfeito. Boa noite, é um prazer. Boa noite, professor Bruno. Tudo bem? Tudo bem. Bom, eu queria parabenizar não só o André, evidentemente, quanto o Cássio. Primeiro, dizer que foi uma palestra feita por gente nossa, daqui da Bahia, daqui da associação, e que não deveu nada a ninguém, de nenhum palestrante do Brasil ou fora. E eu me envolvi muito nessa palestra. Inclusive, ficou André e Cássio, não sabia se era palestra, se era bate-papo, ou seja, estavam os dois, na verdade, assim, temerosos, né? Pela primeira vez, de como é que ia fazer, quem ia quer começar primeiro, né? E, no entanto, vocês deram um show e enriqueceram, mostrando que nós temos mão de obra qualificada, né, para trazer ao público informações fidedignas, né, e que, como eu disse antes, não deveu nada a ninguém. Né? Aquele comprimento de onda que foi apresentado por Cássio, ali já é uma apresentação como se fosse para um planetário. Né? O André também falou de uma forma muito boa, no sentido de que todo mundo entendeu, ele mostrou as partes principais do equipamento e terminou sendo feito essa sinergia que culminou com essa apresentação
a meu modo, muito maravilhosa, né? E foi uma semana muito rica para a associação. Fernando, acho que atendeu quase 300 pessoas no planetário, pelas fotos que eu vi, mais os pais, né? E a gente com Plínio, junto com Cássio e André, e a gente ficou dialogando sobre banda, que é o nome que deveria entrar primeiro, será André ou será Cássio? Aí Cássio disse, não, vai por ordem alfabética. Ou seja, foi muito legal, foi muito bom. Então, isso prova que, né, que nós temos material, pessoas altamente qualificadas. Então, quero parabenizar todos e parabenizar também aqueles que nos deram o prazer de nos acompanhar nessa apresentação. Amanhã, logo após o debate, à noite. Ô, meus amigos, sim, sim. Foi uma belíssima palestra. Eu gostei bastante dos dois, tanto o André quanto o Cássio. Trouxe informações enriquecedoras, né? Coisas que eu também não conhecia sobre o James Webb, o estudo, seja a parte técnica ou o estudo em si. Fiquei um pouco até com inveja do pessoal do futuro, né? Eu imagino que mais para frente, com essas tecnologias, esses aprendizados do James Webb vão lançar telescópios, cada um em suas faixas, né? Maiores e mais lá pro L2. Imagine aí um telescópio desse tamanho, até maior do que o James Webb, né? Em outras faixas, né? Cobrindo tudo. Às vezes tem uma supernova ali em tal lugar, às vezes, imagine apontar todos eles de uma vez só. E aí tem uma supernova uma sorte, pegar uma supernova. Cada um pegando de um jeito, né? Seria um estudo bacana. Quem sabe lá para frente, né? Vai ser algo difícil, mas lá no futuro a molecada vai ter sorte. E aí, foi realmente, eu vi como o professor César falou, a gente conversou um pouquinho, não sabia como é que ia ser, como é que o André e o Cássio iam, né, fazer a palestra, mas foi melhor do que a gente pensava, né, foi tudo maravilhoso. Parabéns para vocês, né, e para todos nós aqui, né, que estamos aqui no sábado, participando aqui desse mais um evento da associação. Obrigado, pessoal, boa noite. Boa noite a todos, que ainda não falei. Eu realmente quero parabenizar a equipe da AB por mais essa promoção, principalmente os nossos dois palestrantes de hoje. Maravilhoso, realmente é isso que é importante na astronomia, a gente ter eventos regulares e de qualidade, como foi apresentado hoje. Muito obrigado a todos por a presença, né? Temos hoje 22 participantes, pelo que eu estou lendo aqui, e principalmente os nossos dois palestrantes. Perfeito. Então é isso. Parabéns a todos, principalmente a você também, Fernando, pela condução dos trabalhos da AB. Muito obrigado também pela minha presença.
Só uma coisinha. Quem chegou por último, quem chegou depois, vai ficar disponibilizado no YouTube também, como todo o nosso evento mensal, né? Fica disponibilizado na página no canal da associação. E quem perdeu é bom dar uma olhadinha depois, para ver o que foi passado aqui hoje. Obrigado, pessoal. Olá, colegas, boa noite. Parabéns à associação. Eu acho que esse tipo de evento contribui muito para a divulgação da astronomia e fortalece muito o nome da nossa associação. Também, hoje à noite, estávamos muito bem representados com o professor Cássio, doutor Cássio, doutor André, grandes estudiosos, André, com a sua conhecimento de telescópios, e Cássio, doutor Cássio, em cosmologia. Realmente foi muito bom. Eu que sou quase leigo em James Webb, mas aprendi muito. Eu venho inteirando sobre esse telescópio e contribuiu muito, eu acho que para mim e para todos nós. Parabéns à associação, parabéns aos professores palestrantes de hoje. Também combatia a pesca ilegal no Vale do Javari. Boa noite. Boa noite. Todos, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. O acidente. O caso é investigado como homicídio culposo. A polícia vai dar o resultado do laudo do Instituto Médico Legal e das perícias do barco e nos celulares. Boa noite a todos, parabéns. Boa noite, Taíde. Então, colegas, vou fechar aqui a sala, tudo bem? Boa noite, tchau.